Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos de novo a esse tema, meus irmãos e irmãs, que inclusive é um tema bem escolhido porque ele acaba resolvendo a dúvida de 2 inscritos que deixaram suas dúvidas no comentário de uma vez. Então, para quem não está acompanhando esta série desde o começo, vão ficar os links aqui embaixo para que vocês possam saber do que se trata esse vídeo, porque ele vai ser anunciado primeiro. E dando um fio de prata da meada do que você vai encontrar nos outros vídeos, são temas falando sobre o futuro desse canal, sobre a nossa parceria com a Madras. São temas explicando a similaridade entre o sono, a meditação e a oração, mostrando o quanto essas atividades são similares. E ao ver esses vídeos, você vai ter uma facilidade muito grande para compreender esse terceiro ponto de sabedoria, terceiro ponto de conhecimento do vídeo de hoje, que inclusive cai de forma direta na dúvida do irmão Dimitri. Por que eu fico inconsciente quando estou estudando, quando estou meditando, ou quando estou orando, ou em muitas situações que às vezes os meus irmãos e irmãs, e não me refiro apenas aos irmãos de ordem, mas como também as pessoas que são adeptas aqui do canal e fazem parte de religiões, que fazem estudos científicos de repente, que são curiosos. Por que eu fico inconsciente? Eu vou começar a trabalhar com esse ponto, porque a maioria das pessoas ainda não praticam a meditação, gente. E quando praticam a meditação de forma incorreta. Sabe, infelizmente, no nosso país, no nosso sistema, nós não temos esse hábito, não é cultura do brasileiro tirar um tempo para meditar. Nós temos hoje, nessa era de aquário, um grande número de pessoas que meditam. Por quê? Porque fazem parte de religiões asiáticas, como é o caso do budismo. Tem pessoas que praticam yoga, não da forma iniciática hinduísta, mas a yoga como prática de obter alguns benefícios físicos e exige a meditação. Tem pessoas que às vezes fazem parte de religiões brasileiras, como é o meu caso naquela religião que eu estou estudando, aqueles 8 anos de estudo, que a religião em si pratica a meditação, mas não é um hábito, sabe? Não é um hábito do brasileiro tirar um tempo para meditar. E até entre os que meditam, às vezes não se faz de forma correta. E por que eu digo isso? Porque lá fora, gente, é muito comum. Entende? China, Japão, Índia, até mesmo, gente, pasmem-se vocês, existe uma religião nova, norte-americana, chamada Cientologia. O nome é engraçado, vocês vão dar risada, mas é verdade, ela se chama Cientologia, vocês podem pesquisar, aonde essas pessoas trabalham o lado científico da religião. Imagina uma religião de cientistas que estudam as práticas religiosas e tentam se valer delas, tentam entender elas, como eu citei no vídeo anterior. Então, para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Então, assim, começou a se tornar hábito em vários lugares do mundo a meditação. E aqui no Brasil isso é um hábito que ainda não é consolidado, que as pessoas ainda não têm. Irmão Tarsis, tem forma correta de se fazer uma meditação? Tem. Inclusive, tal como eu falei para vocês,
para explicar o funcionamento da meditação, seria necessário um tema só para ela, uma sequência de vídeos só para ela, porque ela tem um funcionamento, tem uma forma correta de se fazer. E caso vocês queiram saber mais sobre meditação, coloca aí nos comentários para mim, que eu gravo esses vídeos com o maior prazer. Então, seguindo esse propósito, eu fiz um vídeo que vai explicar muita coisa para vocês, apesar de não ser necessariamente voltado para esse tema que nós estamos discutindo aqui. Esse vídeo eu vou fazer questão de deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada, que é aquele para parar de fumar. Nesses vídeos eu estou descrevendo sobre os hábitos. E é importante vocês aprenderem com aquele vídeo o que é um hábito cultural. Entende? Porque ao entender os hábitos culturais, nós vamos cair bem em cima do que acontece com essa questão proposta pelo irmão Dimitri. Por que, meu irmão? Me ajuda a ligar aí o fio de prata na meada. Me ajuda a puxar. Nós temos hábitos culturais, ou seja, coisas que nós fazemos na nossa vida, que a gente simplesmente faz de forma automática. Não se existe um motivo para seguir aquela sequência. Nós simplesmente aprendemos desde pequenos a fazer aquilo e reproduzimos. Nesse caso, dormir, gente, é um desses hábitos culturais, além de uma necessidade física. Irmão, se é necessidade física, por que você está me colocando a ideia do hábito cultural? Porque tudo aquilo que é uma necessidade física, tudo aquilo que é um hábito cultural, a gente pode acabar fazendo de forma inconsciente, sem saber por que está fazendo e como está fazendo e se existem outras formas de você fazer aquilo. E dormir é um caso desses, porque ao dormir, o que você não está percebendo que você está fazendo é habituando ao seu corpo a aumentar a frequência vibratória para você poder desdobrar, estando inconsciente, estando com o corpo físico e com a consciência objetiva desligados. E a maioria dos seres humanos e híbridos tem isso como hábito cultural. Irmão, e no que isso influencia no caso do irmão Dimitri? Que quando nós não temos o hábito de meditar, ou então meditamos, mas não meditamos da forma correta, para ativar essa prática da meditação de um jeito que ela nos permita saber o que estamos fazendo durante a meditação, a ficar conscientes durante essa meditação, mesmo com o nosso corpo físico ainda acordado, mesmo com a nossa consciência objetiva ainda desperta, nós acabamos programando esse hábito cultural. Tendo em vista isto, algumas pessoas, diga-se de passagem a maioria, quando a frequência vibratória aumenta, o que acontece com ela? Ela desliga a consciência objetiva,
desliga o corpo físico e desdobra, deixando a pessoa em estado de sono. O que está acontecendo com o nosso irmão Dimitri? Ele está desligando. Então, irmão, lembre-se disto. Respondendo agora a sua questão de forma direta, e agora que você conhece esse mecanismo, essa similaridade que a meditação, a oração e o sono têm em comum, e sabe que esse hábito de dormir, ele é um hábito que foi programado e que ele tem consequências, o que está acontecendo com você, irmão? Toda vez que você estuda, que você vai lá se concentra, toda vez que você adere a uma prática, que você vai lá se concentra, e o seu padrão vibracional aumenta, o seu corpo, ele busca aquilo que você tem desperto, aquilo que você tem programado, aquilo que você tem habituado para lidar com essa situação. E quando isso está acontecendo, ele está buscando o seu sono, que é onde a sua atividade vibracional está mais intensa e que você sempre está habituado a fazer. E ele te desliga a consciência objetiva, te desliga o corpo físico e você dorme. E detalhe, irmão, vou falar para você, isto é muito comum. Vou dar exemplo para você, e eu gosto de trabalhar com exemplos bastante reais, de coisas que tanto a maioria de vocês já viram ou já passaram por isto. Friso de novo, trabalhei muito tempo dentro de grandes religiões. Vocês sabem aquela hora que o pastor de uma religião evangélica está orando com a mão na cabeça de um irmão? Irmão, e você vai receber sua cura. Lembra que eu falei para você desse efeito de causar sensações? A pessoa que está concentrada no que o irmão está falando, com a mão na cabeça dela direto para ela aumenta o padrão de frequência vibracional dela. E nota o que acontece na maioria desses casos na igreja evangélica. Quero que vocês notem que eu não acredito em coincidência, mas que por coincidência são pessoas que não têm o hábito de meditar, não têm afinidade com as religiões que meditam, né? A gente sabe que tem algumas religiões que olham com maus olhos as outras. Então, consequentemente, as práticas que são feitas nessas outras religiões também são olhadas com uma estranheza. Então, se a pessoa já acha estranho, ela não pratica, ela não traz para a realidade dela. E coincidentemente acontece o quê? Já viram que a pessoa cai de repente para trás, despenca num sono profundo? Que as pessoas têm até que segurar ela? Por que é, gente? Será? Eu acredito que coincidência não existe, mas não estamos vendo o mesmo caso do irmão Dimitri? Já viram, gente, aquelas pessoas que de repente estão em centros espíritas, estão extremamente concentradas, às vezes assistindo a sessão, assistindo a palestra, de repente a pessoa... e ninguém entende o que está acontecendo com a pessoa? Nota, gente, o padrão vibracional da pessoa aumentou e ela não tinha o hábito de meditar.
ela não tinha essa prática de lidar com isso de uma outra forma. O que ela tinha habituado? O que o organismo dela conhecia? Que sempre que o padrão vibracional aumenta, ela desdobra, desliga a consciência objetiva, desliga o corpo físico e cai em estado de sono. E nota que, novamente, por coincidência, eu não acredito em coincidência, isso corrobora com a questão da similaridade entre a meditação, o sono e a oração, que são situações que sempre estão ali, conjuntas. Então é isso que está acontecendo, meu irmão. Aí o irmão fala para mim, mas eu acompanho a teosofia, eu medito, será? Isso aqui, irmão, eu vou fazer questão de ler. Com todo o carinho do mundo eu escrevi e não quero nem que o irmão e nem que nenhum de vocês que estão assistindo o vídeo percam uma palavra. Meditar, gente, não é só ficar concentrado ou entoando mantras. É perceber como você é por dentro. É perceber as energias saindo quando você vibra e entrando nos seus chakras quando você capta outras vibrações. É movimentar o seu corpo cósmico enquanto os seus olhos estão fechados para o mundo físico. Então nota que forte que é isso que eu estou falando para vocês. Que a meditação não adianta você fechar o olho, ficar quieto, imaginar lá um ponto e falar, poxa, eu estou concentrado aqui, eu estou meditando. A meditação não é você fechar o olho e ficar quieto e opa, meditei. A meditação, gente, é quando você fica acordado, mas com os olhos fechados. E acordado, você sente esse movimento cósmico do seu corpo cósmico. Você deixa o seu corpo físico desligadinho ali, você deixa o seu corpo físico a par do mundo externo, para acordado sentir essas movimentações cósmicas, essas energias. Isso é meditar. Se você não faz isso, se você não pratica isso com essa intensidade, você pode estar caindo no caso daquelas pessoas que às vezes, ou por falta de conhecimento, enfim, ou porque aprenderam assim, fazem aquelas orações mecânicas, já viram? Ah, eu agradeço, Papai do Céu, por essa comida e beleza, vamos comer. Que diferente, né? Nota, não vibrei, não agi, não captei energia nenhuma para retransmitir, sem respiração cósmica. Olha que diferente. Todos os meus irmãos em volta da mesa, percebam esse momento mágico, sintam essa gratidão por Deus pela comida que nós vamos comer agora. Nesse momento, gente, tem muitas pessoas que não têm a mesma sorte que nós estamos tendo. E nota as sensações que isso provoca. Então, em nome de todos, eu abençoo essa comida para que faça bem para todos nós. Amém. E todo mundo responde amém, mas sentindo aquilo. Perceberam a diferença, gente? Então a meditação é a mesma coisa, ela precisa ser praticada, ela precisa ser sentida, né? Ou, como eu costumo dizer, ela tem que ter um objetivo, que é esse despertar por dentro. Então, finalizando, quem verdadeiramente entende este conceito, consegue aumentar o seu padrão de frequência vibracional sem ficar inconsciente. Por quê?
Uma, porque ele entende o que ele está fazendo, e duas, porque ele está habituado a esse tipo de prática. Então, quando o padrão vibracional dele aumenta, a hora que o seu organismo vai procurar as referências para agir nesse momento, ele não encontra só o sono, o desdobramento e desligar o corpo físico e a consciência objetiva. Ele começa a aumentar a vibração e percebe, mas essa pessoa está acostumada a, mesmo acordada, mesmo estando consciente, a lidar com essas sensações internas. Então eu não preciso dormir, eu não preciso desligar a consciência objetiva, eu não preciso desligar o corpo físico dele. Eu posso ficar aqui quietinho, do jeito que ele está, porque está desligado, mas de forma consciente. E aí eu vou explorar esse universo. Entenderam a cereja do bolo, gente? Então esta é a prática que eu quero colocar nesse terceiro ponto de sabedoria, esse terceiro ponto de conhecimento. E é isso que eu quero que você, irmão Dimitri, e todos os irmãos e irmãs que ainda não estavam habituados com esse conceito, entendam e comecem a colocar em prática a partir de hoje. Porque aí vocês vão ter resultado. Gente, tal como eu costumo fazer, aumentando um hábito agora, não esquece de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar um like nesse vídeo para que nós possamos conseguir futuros parceiros, igual foi o caso da Madras, e continuar crescendo no canal. Eu vou continuar com o quarto ponto de sabedoria no próximo vídeo. Até lá, namastê, e não perde não, me aguarda aí.